Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Acompanhe também o podcast Comportare, feito para mudar. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. Novos episódios toda quinta-feira. Tenho nem roupa para este encontro. Hoje, quinta-feira, é dia de Sem Papas na Língua com ele, o professor para chamar de nosso Dionísio da Silva. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, querido Vinícius. Você, diferentemente do que você diz, você está sempre com a roupa muito bem alinhada, muito obrigado, professor. Espírito jovem, esportivo, combinando com o seu temperamento. Muito obrigado. Entusiasta. Professor. Bom dia, Mário. Bom dia. O latifundiário aqui ao nosso Bom lado, dia, que eu professor. ainda vou invadir uns latifúndios. Professor, hoje, pensando no conhecimento que o senhor nos transmite, imaginei o senhor assim como um poço de sabedoria, uma grande enciclopédia ambulante. Isso posto, professor, que figura de linguagem seria essa? Pois não se trata de um exagero, seria uma hipérbole? Você disseste bem, Vinícius, a hipérbole a gente comete, usa, faz todos os dias, é uma qualidade de estilo, é uma forma de você persuadir pelo exagero. A mãe diz para o filho, já te disse 1000 vezes, foram só 995, mas né? Ou então, como o Roberto Carlos canta e outros, eu quero ter 1 milhão de amigos. Ninguém pode ter, talvez, nem tenha tantos amigos verdadeiros quanto os dedos de uma mão. Milhões é impossível, mas é uma forma de dizer que a amizade é um tesouro, é um valor importantíssimo. Eu não faço isso nem morta. Não, morta faz, porque depois que você morre, fazem o que querem com você, isso e muito mais. Então, essas figuras são ditas no dia a dia, foi uma carrada de gols, né? Talvez dê um chocolate, não, né? Você sabe que eu estou torcendo pelo Fluminense, aliás, dizendo aqui para vocês. É mesmo, uma professor? heresia, claro. Tiraram o Mano Menezes, que é um técnico muito inteligente, muito capaz lá do Internacional. Botaram um cara que colocou o Internacional escada abaixo. Então, eu estou torcendo pelo Fluminense, porque o Mano Menezes está ali. Professor, a expressão mantenha os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. Não se trata de uma hipérbole, se trata de uma esperteza, professor? Olha, é uma esperteza e é também uma estratégia de vida, porque você recomenda que o inimigo tem que ser vigiado. Eu acho que isso, inclusive, é um conselho que é muito mais aplicado à política, não é? Tem sido aplicado à política. A política brasileira tem várias metáforas, né, Vinícius? Fulano é uma raposa. A fama do Tancredo era ser raposa, né? Mas ninguém leva em conta assim o lado pejorativo. Se ela chegar num galinheiro, ela come todas as galinhas, ela acaba com a sua sopa, com a sua carne, com o fim de semana, com aquele alimento básico que é o frango. Então, eu acho que foi uma recomendação. Você tem aí, eu sei, Vinícius, que você sempre tem coisas a acrescentar na pauta, e eu gosto dessa nossa conversa. Também gosto muito, temos mais algum tempinho, porque hoje, às 11 em ponto, vamos entregar a programação para quem, Zé? Para ele, o Carlos Andreasa, que junto com o Cristiano Pinho estão com o Todo Rio. Professor, nessa reta final de conhecimento, a diferença entre metáfora e comparação, para mim, na escola, sempre foi enjoada. O senhor falou, fulano de tal é uma raposa. Isso não é uma comparação, isso é uma metáfora? É uma metáfora, não é? Porque você compara o ser humano, um bicho ao ser humano e vice-versa. Eu acho é um recurso muito interessante, porque você vê que o Fedro, por exemplo, e o Esopo, que a gente diz assim, eram escravos romanos. Sim, mas tem que olhar, tem que ver o que eram escravos e qual era a formação dessas pessoas. Não era assim, porque em geral você tem uma ideia já subjacente que o escravo não tem qualificação, ou então a qualificação dele é rudimentar. No caso da antiga Roma, não. E o Esopo era muito mais qualificado que seus patrões, o Fedro também. Então, eles, como Roma dominou militarmente a Grécia e venceu, mas a Grécia era mais culta, Roma teve a sabedoria de incorporar isso. E esses que sabiam mais trouxeram os saberes, trouxeram os professores, trouxeram as escolas.
Então acontece o seguinte, o Esopo usa muito essa figura da raposa, dos bichos, do comportamento humano comparado ao dos animais. Era isso que eu queria dizer. São comparações muito apropriadas. E eu, para terminar, Vinícius, queria lembrar que a Grécia fabrica um conhaque muito bom chamado Metáfora. Ah, é, professor? Sim, porque leva você para outro lugar, realmente, depois de tomar um gole daquele. E os ônibus, os táxis. Quem não sabe grego, olha, se conhecer os caracteres, olha lá, que no táxi está escrito metáfora, no ônibus é frequente que está escrito metáfora, porque metáfora transporta você de um lugar a outro. Professor, isso colocado, de fato, não é nenhuma hipérbole lhe chamar de uma enciclopédia do conhecimento radiofônico. Professor, muito obrigado. Na quinta-feira que vem tem mais, ou até... De repente, quem sabe tudo mesmo num campo aí é o nosso amigo Andreasa, viu? Eu gosto muito de ler e agora ele vai falar. Um grande abraço para vocês, bom resto de semana a todos. Eu acho que em Brasília, mas isso é matéria do Andreasa, os parlamentares já foram embora, né? Porque quando a semana começa já é na fim de terça, semana, professor. Lá já sextou, professor. Um abraço para ele. Não quintou, sextou, né? Tchau, tchau. Um abraço, professor.